Boa noite, pessoal. Vamos começar? Se acontecer alguma coisa, vocês falem aqui pelo som, tá? O que eu preparei hoje para a aula de hoje, né? A gente vai discutir a questão da estabilidade das órbitas circulares, esse é o assunto da aula, né? Então, eu vou discutir em que condições eu vou ter órbitas circulares estáveis, né? Depois a gente vai analisar qual é que é o efeito de perturbar a órbita circular estável, né? O que vai acontecer com o movimento da partícula, né? Que tipo de movimento ela vai ter. Então, esses são os itens que a gente vai ver hoje. Uma é especificar quais são, né, as condições de órbita circular estável, né? A gente vai ver o caso geral em a que tipos de lei de força eu vou ter órbita circular estável. Na verdade, só tem dois tipos, né? Que está associado ao teorema de Bertrand. A gente vai analisar isso em detalhe. E depois a gente vai ver como é que fica a perturbação de órbita circular estável, né? A perturbação, assim, é uma outra força efetiva além da principal, né? Isso a gente chama de perturbação. Então, quando a gente for fazer perturbação sobre uma órbita circular, a gente vai analisar a nova dinâmica da partícula sujeita a essa perturbação. A gente vai ver que no caso de gravitação, né, a consequência da perturbação na órbita estável, né, é a precessão do pericentro, né? Então, o pericentro, a cada volta de 2π, ou seja, a cada volta de revolução angular, o pericentro não vai estar localizado no mesmo lugar, certo? Isso significa que o pericentro precessiona, ou seja, ele muda de lugar a cada período de revolução de órbita, né? Certo? A gente vai ver isso mais para o final da aula. Então, vou começar com as condições, né, para estabilidade de órbita circular. Basicamente, são duas condições, tá, que têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo para eu ter órbita circular estável, certo? A primeira delas, lembra que o raio de órbita, né, a distância radial associada ao raio de órbita, que é a gente chama de R barra, né, tem que ser um ponto de extremo da energia potencial efetiva. Isso é o ponto principal, né? Então, eu vou tentar derivar a primeira condição de estabilidade usando o fato que R, o raio da órbita circular, tem que ser igual ao mínimo, um ponto de extremo da energia potencial efetiva. Só para lembrar isso, algumas aulas atrás, quando a gente estava analisando especificamente leis de força central, né, a gente mostrou que a segunda lei de Newton, a versão componente radial, né, tem esta cara que a gente tem a massa multiplicada pela aceleração radial apenas, né? A gente tem o termo proporcional ao momento angular ao quadrado e, claro, a própria força, né? A própria lei de força central, né? Lembrando que tanto a força quanto esse primeiro termo aqui, que cai com 1 sobre r ao cubo, podem ser escritos em termos de derivadas radiais, né? Por exemplo, a gente já sabe que a força, né? Força central está associada com o negativo do gradiente de U, mas como a gente está com forças centrais, o gradiente de U vira apenas uma derivada ordinária da distância radial da função energia potencial, que também é radial para uma força central, né? E este cara aqui que cai com 1 sobre r ao cubo, eu posso escrever ele como uma derivada em R. Então, se eu fizer o negativo da derivada em R desta quantidade aqui, onde eu caio aqui com R quadrado, né? Se vocês fizerem a derivada e trocar o sinal, vocês vão obter exatamente esse primeiro termo aqui. Certo? Então, ambos os termos, este primeiro e este segundo, podem ser escritos em termos de derivadas radiais de algumas quantidades. Uma é a energia potencial e a outra é o L quadrado sobre 2mR2. Ou seja, aquela equação, que é a segunda lei para a parte radial, pode ser escrita desta forma, né? Que eu estou escrevendo explicitamente os dois termos, em termos das derivadas radiais, né? O que está aqui dentro, né, os dois termos que eu estou derivando radialmente, no final das contas, é justamente a expressão da energia potencial efetiva. Então, eu consigo mostrar que a segunda lei de Newton para a força central, a componente radial da segunda lei, né, obedece essa relação aqui, né? A massa vezes a aceleração radial é o negativo da derivada radial, né, da direção radial, da energia potencial efetiva. Tá? Muito bem. No caso unidimensional faz todo sentido, né? Essa cara que a gente teve aqui é muito parecido com a dinâmica 1D, né? Ou seja, a massa vezes a aceleração é igual ao negativo da taxa de variação espacial da energia potencial, que justamente é a expressão da força, né?
a dinâmica, né? Bom, a gente sabe, então, que se eu estou com trajetória circular, né, tanto a velocidade radial quanto a aceleração radial são ambas nulas, né? Como eu estou com órbita circular, obviamente eu não tenho variação do tamanho do vetor posição, né, que é o vetor R, né? Então, o R ponto, a derivada temporal de R, a derivada segunda temporal de R, ambas são nulas, né? Se a gente analisar a equação de newtoniana aqui de dinâmica parte radial, vocês vão ver que se eu estou com um raio de trajetória circular R barra, o termo aqui de aceleração radial vai a zero, e significa então que a derivada em R, o potencial efetivo, né, com R igual a R barra, é nulo. Né? Isso então é a condição de órbita circular usando a segunda lei radial, né, na direção radial, implica isso daqui, né? A derivada radial da energia potencial efetiva calculada em R igual ao raio da trajetória circular, chamando de R barra. Né? Isso tem que ser zero. Obviamente, isso tem consequências, né? Se a derivada é nula, a derivada em R é nula, significa que essa quantidade aqui tem que ser zero, obviamente com as quantidades calculadas em R igual a R barra. Então aqui eu só substitui qual é a expressão da energia, da derivada da energia potencial efetiva, né? E calculada em R igual a R barra, né? Certo? Lembrando que dá para ver claramente aqui, né? Se MR ponto, MR dois pontos é o negativo da derivada, né? E o negativo da derivada é igual a essa expressão que está aqui, né? Está claro que qual deve ser o valor da derivada calculada em R igual a R barra. Muito bem. Com isso, com aquela condição ali, né, com esta condição aqui, a gente consegue derivar a primeira condição de estabilidade de órbita circular. Ou seja, a primeira condição que tem que ser satisfeita para que a órbita da partícula, num campo de força central qualquer, né, F de R, seja circular. Tá? Esta condição aqui tem que ser satisfeita. Né? Essa condição vem daqui. Né? Eu passo o termo em L quadrado para a direita. Né? Então, isso aqui tem que ser... O que diz aqui? Né? Isso aqui está dizendo que a força, a lei de força, calculada em distância radial igual ao raio de órbita circular, isso tem que ser igual, exatamente igual ao negativo, do momento angular ao quadrado, dividido pela massa da partícula, raio de órbita circular, potência cúbica. Esta condição tem que ser satisfeita justamente para o ponto de o raio da trajetória corresponder a um ponto de extremo da energia potencial efetiva. Né? Mas não basta ser ponto de extremo da energia potencial efetiva para a gente ter estabilidade da órbita. A gente ainda precisa que esse extremo, né, esse ponto de extremo, seja o mínimo da energia potencial efetiva. Né? Então, agora a gente vai testar, vai derivar uma segunda relação, uma segunda condição para estabilidade, advindo do fato que a minha trajetória circular tem que ser um mínimo, né, da energia potencial efetiva. Aqui eu só estou escrevendo quanto é que é a derivada segunda, né, porque para calcular se é ponto máximo, mínimo ou inflexão, precisa saber qual é que é o valor, o sinal, né, o valor da derivada segunda da energia potencial efetiva em R igual a R barra. Né? Então aqui eu estou escrevendo qual é que é a derivada segunda da energia potencial, basicamente aqui é derivar de novo a derivada primeira, né? Conseguem ver que a derivada primeira tem essa cara aqui, né? Claro, calculado em R igual a R barra, né? Se a gente fizer a derivação, né, o termo que cai com 1 sobre R ao cubo vai virar um termo 1 sobre R na quarta, e aqui a gente vai ter que ter explicitamente a derivada da lei de força, né? Derivada radial da lei de força F de R. Então a gente tem essa expressão aqui, lembrando sempre que R é igual a R barra raio da trajetória circular. Tem essa expressão. Esse é o valor da derivada segunda calculada no raio de trajetória circular R barra. Né? Lembrando que para ser ponto de mínimo, né, da função energia potencial efetiva, a derivada segunda calculada nesse ponto, né, nessa distância radial, tem que ser maior que zero. Né? Essa é a condição para ponto de mínimo, né, de uma função, de uma variável. Né? Então a gente tem uma condição, na verdade uma desigualdade, né, que a derivada segunda tem que ser maior que zero, aqui explicitamente, né? Pegamos a expressão da derivada segunda, calculada em R igual a R barra, fazemos ela maior que zero. Né?
Só para limpar um pouco aqui a expressão, eu vou multiplicar ambos os lados por R barra sobre 3 para retirar esse R3, esse 3 que está aqui, e retirar um dos R's barras aqui nessa potência quântica. Tá claro por quê? Então, ó, multiplicando por R barra sobre 3, eu obtenho essa expressão aqui embaixo, essa daqui, né? Vocês vejam, quando eu fiz isso, aparece como primeiro termo aqui, R quadrado sobre M R barra ao cubo, que é exatamente o negativo. Ou seja, eu posso usar esta condição, a primeira condição de estabilidade, para reescrever aquele primeiro termo. Vocês conseguem ver que este cara aqui é exatamente o negativo de FR barra. Né? E aí, claro, eu tenho tudo escrito em termos de FR barra, ou seja a desigualdade agora vai ser escrita em termos da força calculada no raio de trajetória circular e a derivada da lei de força calculada no raio de trajetória circular, a R barra. Isso aqui tudo tem que ser, toda essa expressão tem que ser maior que zero. Eu vou multiplicar ambos os lados agora por menos 1, né? Ambos os lados. Claro, cuidado aqui, como tem uma desigualdade, quando eu multiplico ambos os lados por menos 1, o sinal da desigualdade aqui troca, né? Troca de lado, né? Aqui é maior, aqui vira menor. Quando eu multiplico por menos 1 ambos os lados. Mas aí eu já tenho esta expressão, que é uma desigualdade, que também tem que ser obedecida, né? Essa condição aqui advém do fato que o raio de trajetória circular é um ponto de mínimo da energia potencial efetiva. Aqui a gente tem já a segunda condição para a estabilidade da órbita circular. As duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, tá? Tanto esta primeira, que R barra é um ponto de extremo, e essa segunda, que implica que o R barra é um ponto de mínimo, né, da energia potencial efetiva. Mas ambas têm que ser satisfeitas para eu ter órbitas circulares estáveis nesses campos de força central. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, dada a lei de força, né, eu quero analisar como é que fica a estabilidade de órbita, se vai ter órbita estável circular ou não. Né? Então aqui eu vou considerar um campo de força atrativo. Aqui está a expressão da lei de força. Tá? A F de R é atrativa. Atrativa a gente consegue ter pelo sinal menos aqui. Né? E ela, aqui tem a normalização dela é um fator K. K é positivo definido. Então, e aqui a dependência radial é 1 sobre R na N. Né? Onde N é um inteiro. Então aqui eu estou fazendo um caso muito geral, que são todos os campos de força centrais que são atrativos e que caem com o inverso da potência enésima da distância radial. Claro que 1 sobre R quadrado, que é o gravitação, eletrostática atrativa, são casos particulares desses tipos de lei de força, né? Mas eu posso ter potências diferentes de 2 aqui na minha lei de força, né? Certo? Então, eu vou analisar o caso geral de campos de forças atrativas que caem com a potência N da distância radial, onde o N igual a 2 é um caso bem particular que a gente já conhece. O que acontece? A gente já sabe que tem órbitas circulares estáveis lá. Né? E aí eu quero saber para quais valores de N, né, eu vou ter órbita circular estável. Eu vou mostrar aqui para alguns valores de N, para vários na verdade, né, eu não vou ter órbita circular associada. Então, a gente vai ter que impor aquelas duas condições que eu acabei de mostrar, né? Ponto de extremo e ponto de mínimo. E vamos mostrar para quais N's, né? Para quais valores de N a nossa trajetória é permitido ter trajetória circular estável, né? Com órbita estável. Bom, a primeira condição é esta aqui, né? A lei de força calculada em R barra tem que ser exatamente menos L sobre MR barra ao cubo, né? Lembrando que a lei de força calculada em R barra, aqui tá a lei de força, né? É menos K, substitui R por R barra na potência N. Então, essa condição aqui tem que ser satisfeita. Né? Isso aqui tem que ser satisfeito. Obviamente, aqui eu vou multiplicar ambos os lados por R barra ao cubo para tirar os cubos, o cubo aqui no termo da direita, né? Certo? E com isso, quando eu faço isso, né, eu fico com, quando eu multiplico ambos os lados por R barra 3, né, eu tenho esta relação, né? K, R barra a 3 menos N, aqui eu já subi o N para cima, né? Eu escrevi ele como, o denominador aqui como R barra na menos N, né? E mais o R3 que eu acabei de multiplicar, fica a potência 3 menos N. No lado direito ficou uma constante, né?
L sobre N. Claro que eu já cancelei os sinais menos em ambos os lados. Bom, se eu isolar aqui o R barra, eu consigo mostrar pela primeira condição de estabilidade de órbita circular, né? Qual é que é o raio de órbita circular? O raio de órbita circular tem que obedecer para esses campos de força centrais atrativos, caindo com o inverso da potência enésima da distância radial, né? O raio de órbita circular, se ele existe, tem que ter esta forma, tá? Ou seja, tem este valor. E depende do momento angular, claro, da constante K e, claro, da potência, né? Da potência N da minha lei de força. Então, depende de várias coisas, mas depende explicitamente da potência N, né? Potência N associada à lei de força. Então, a primeira condição, então, me deu quanto é que vale o raio de órbita circular a partir das condições dadas, né? Condições iniciais, né? Momento angular, a intensidade de lei de força na forma do K, né? A massa da partícula e a forma funcional em N da lei de força. Agora eu vou aplicar a segunda condição, né? Que é uma desigualdade, né? Só para mostrar. Ou seja, a gente vai ter que calcular explicitamente esta desigualdade aqui, né? Para isso a gente precisa o cálculo da derivada da lei de força, né? Calculada em R igual a R bar. Então aqui eu estou calculando para vocês, para aquela lei de força, né? Quanto é que a derivada da lei de força menos K sobre R na N, isso dá a derivada em R, né? Da NK sobre R, N mais 1, né? Derivada trivial, trocou o sinal. Aqui está a expressão da derivada calculada em R igual a R barra, né? Explícito aqui. Aqui eu só um último truque, eu fatorei N sobre R barra, né? Para a gente ter algo muito parecido com a lei de força, menos a troca de sinal aqui já fatorado. Bom, se eu sei já a derivada, já sei a lei de força, já podemos aplicar então a segunda condição de estabilidade, né? Esta aqui. Aqui eu tenho então a lei de força calculada em R igual a R barra. Aqui nós temos o R sobre 3, né? O R barra sobre 3. E nós temos também a derivada que a gente acabou de mostrar ali, né? Em cima. Isso tem que ser menor que zero, né? Essa condição aqui, essa quantidade aí na esquerda tem que ser negativa, né? Tem que ser menor que zero. Bom, vocês conseguem ver aqui, bom, tem os R barras que cancelam aqui, sobra um N sobre 3. Vocês vejam que tem fatores em comum em ambos os termos, que é o fator K sobre R barra na N. Eu já fatorei ele aqui, ó. O que sobra aqui no colchete, então, é o menos 1, né? Menos 1 e o mais N sobre 3. Tá aqui explicitamente, isso menor que zero. Lembrando que K é sempre positivo definido, lembrando que R barra, ou R, né, é distância radial, então é sempre positivo, né, mesmo quando tem um R muito pequeno. Então, essa quantidade que está aqui, K sobre R barra na N, é sempre uma quantidade positiva. Então, se essa quantidade aqui é sempre positiva, para esse termo ser negativo, o que está dentro do colchete aqui tem que ser negativo. Então, N menos 3, N sobre 3 menos 1, né, tem que ser menor que zero. Ou seja, N menos 3 tem que ser menor que 1, ou seja, N tem que ser menor que 3. Certo? Então, a segunda condição de estabilidade me diz que eu vou ter órbitas circulares estáveis apenas quando a potência N da lei de força for menor que 3, não igual a 3, é menor, tá? Então, por exemplo, é 2, 1, 0 e assim por diante. Todos os N's abaixo de 3, não incluindo 3, vão me dar órbitas circulares estáveis, né? Permitem órbitas circulares estáveis, se a minha lei de força é atrativa, caindo com a potência enésima, né, da distância radial. Aqui a gente mostrou que só vou ter órbita circular estável se as potências forem a partir de 2 para baixo, né, certo? Para N maior ou igual a 3, a gente não tem mais órbita circular estável para esse tipo de lei de força atrativa. Agora eu vou, como eu estava falando para vocês no início da aula, né, eu vou analisar o efeito de perturbação sobre órbitas circulares. Então, eu já tenho uma órbita reconhecida circular, ou seja, tenho uma lei de força única atuando sobre a partícula, eu já sei que existe uma órbita circular estável, então ela já satisfaz aquelas duas condições que eu mostrei, né, explicitamente. E aí a gente vai fazer uma perturbação, tá? O que é a perturbação aqui do ponto de vista prático? Tá? A perturbação é qualquer outra interação da partícula além daquela principal, né? Então, por exemplo, de gravitação. A gente está, por exemplo, analisando a interação, por exemplo, de um planeta com o Sol, né?
onde o Sol é o centro de força principal. A gente sabe, relativo ao sistema planeta-Sol, a gente sabe que as órbitas são elípticas, a gente tem todo o controle, porque a gente sabe que a lei de força é atrativa, lei do inverso quadrado da distância, que é o caso da interação gravitacional. Né? Mas lembra, os planetas não interagem só com o Sol, eles interagem entre eles e com outros entes celestes. Obviamente que essa interação, efetivamente, tem intensidade menor, obviamente, né, que a interação com o Sol. Então, perturbação, no caso de planeta, é todas as outras interações do planeta menos o Sol. Né? A interação principal, lei do quadrado da distância atrativo inverso quadrado da distância atrativa é com o Sol, a interação principal, e a gente tem perturbações que são todas as outras interações com os outros planetas, né, porque eles estão próximos aqui relativamente dentro do sistema, né, e qualquer outro objeto que esteja nas cercarias do planeta. Tá? Então, só para explicar o que é perturbação do ponto de vista prático. Né? Qualquer outra força sendo aplicada à partícula além da lei de força principal, né? Obviamente que eu estou aqui imaginando que ambas são forças centrais, né? Tanto a principal, que está dando origem à órbita circular estável original, e a perturbação, né? Ou seja, a força efetiva além da principal. Eu estou assumindo que as duas são centrais, né? Então, para lembrar. Então, a consequência, eu vou mostrar aqui, né? A consequência se eu tenho uma órbita circular, né, onde eu tenho um raio de órbita estável, o efeito da perturbação é fazer com que a minha partícula oscile radialmente, ou seja, eu deixo de ter um raio de órbita fixo, ou seja, uma distância radial fixa, né, constante, para a partícula se deslocar, então, entre a gente chama de ápices, né, são os pontos de retorno, né, eu vou deixar de ter uma órbita circular para ter 2 pontos de retorno e a partícula vai estar oscilando, né, radialmente, né, lembra que aqui em forças centrais o movimento é num plano perpendicular ao movimento angular, né, aqui eu estou analisando a parte radial, né, se eu introduzo perturbação, a partícula então vai oscilar radialmente. Claro que ainda eu vou ter que combinar esse movimento radial oscilatório com o movimento angular ainda, que tem que ser analisado e combinado para obter a trajetória da partícula. Né? Então, o efeito da perturbação é introduzir uma oscilação, né, entre as distâncias radiais, né, as duas distâncias radiais, os 2 pontos de retorno, né, para a partícula. Né? Como é que eu sei que isso vai acontecer? Bom, se lembrando que o raio de trajetória circular original corresponde ao mínimo do potencial, né, da energia potencial efetiva, né, eu posso sempre para nós é o R barra, que é o raio de trajetória circular estável original, né? Então, a gente pode expandir, né? Expandir em Taylor, assim, série de Taylor, seja na variável R, né? A energia potencial efetiva, seja o primeiro termo, a expansão em Taylor é o valor do potencial calculado em R igual a R bar, que é o ponto onde a gente está expandindo o potencial. Eu teria o termo em R menos R barra, né? Que não está aqui, por quê? Porque quem acompanha ele, o coeficiente, né, na expansão de Taylor, que acompanha o termo linear em R barra, na verdade é R menos R barra, né, é a derivada primeira do potencial calculada em R barra. Mas lembra, como o R barra é um ponto de extremo, a derivada primeira do potencial calculada nesse ponto de extremo é nula. Então, o termo linear não aparece. Então, o primeiro termo relevante aqui, além do termo constante, que é esse primeiro, é o termo de segunda ordem, né? Ou seja, segunda ordem expansão de Taylor, em torno de R bar, né? R menos R bar ao quadrado. E o coeficiente de Taylor a gente sabe, né? É 1 meio a derivada da função calculada no ponto que a gente está expandindo, que é o R bar. Então aqui a expressão da expansão em Taylor até segunda ordem, né? Da energia potencial efetiva em torno do raio de órbita circular, que é um ponto de mínima, certo? A dinâmica, se eu sei a expressão aproximada, né, da energia potencial efetiva, me dá claramente qual é que é o comportamento da dinâmica da partícula, pelo menos na parte radial. Né? A gente mostrou no início da aula que a massa vezes a aceleração radial, né,
está associada com o negativo da derivada da energia potencial, né? Radialmente. Então, se eu fizer isso, pegar a aproximação da minha energia potencial em torno da trajetória circular, né? O raio de órbita circular R barra, eu vou ver que quando eu derivo, né? O termo de segunda ordem vai me dar um termo linear, né? Obviamente. Então, aqui, basicamente, daqui para cá, eu só derivei a minha expressão aproximada em Taylor, né? Em R, e, claro, troquei o sinal aqui, botei o sinal menos na frente. Né? Certo? Essa é a lei dinâmica aproximada, próximo do ponto de mínimo, né? Na parte radial. Essa equação aqui corresponde à dinâmica, né? Segunda lei, parte radial. Mas a gente já consegue entender o que está acontecendo radialmente. Aí eu vou fazer mais um procedimento aqui. Lembrando que aqui a derivada segunda é calculada em R bar. Isso aqui é uma constante. Né? Lembra que isso aqui é uma constante. Né? Tem sinal positivo e vale um valor constante. Né? É o valor da derivada calculada em R igual a R bar. Né? Eu vou definir a frequência angular na parte radial. Frequência radial, né, de oscilação. Tá? Que é o ômega ao quadrado R. Então o Rzinho está aqui para garantir que isso daqui, essa quantidade aqui está associada só ao movimento de oscilação radial, né? Eu vou definir, então, a frequência ao quadrado, a frequência radial ao quadrado, como sendo 1 sobre a massa, a derivada segunda da energia potencial efetiva calculada em R igual a R barra. Né? É justamente o que está ali em cima, né? Obviamente que está ali em cima. Ou seja, eu posso escrever a equação dinâmica em termos da frequência radial. Né? Então, substituindo a definição, a minha definição da frequência radial, né? Ali na equação dinâmica, essa equação aqui. Faço esta substituição aqui. Então eu vejo que a equação dinâmica tem esta cara aqui, né? Massa vezes aceleração radial é igual ao negativo. Né? A derivada segunda eu substituí por massa, né? Massa vezes a frequência radial ao quadrado, R menos R bar. Né? Só vou precisando trocar de variável, mas já dá para ver que a equação diferencial que eu tenho aqui é tipo oscilador harmônico. Né? Eu tenho derivada segunda em R e o termo linear em R multiplicado pela frequência de oscilação. Então, basicamente, já está claro aqui que quando eu expando, né, quando eu expando a energia potencial efetiva em torno do raio de trajetória circular, nas suas proximidades, né, o efeito da perturbação é fazer oscilação tipo harmônica, né, na trajetória original da partícula. Né. Então, eu vou me movimentar, a partícula vai se movimentar entre um ponto de retorno e outro, entre o R1 e o R2, que são os pontos de retorno radiais, né, com uma frequência de oscilação que é o ômega R. Certo? Aqui eu só troquei a variável, em vez de ficar trabalhando em termos de R menos R bar, eu defini R como sendo R menos R bar, e aí a equação dinâmica, obviamente, né, vai ter exatamente a cara do oscilador harmônico, né, onde a frequência de oscilação é o ômega R, ou seja, a frequência de oscilação radial. Se eu tenho a frequência angular de movimento radial, né, de oscilação radial, eu consigo calcular tanto a frequência mesmo em Hertz, né, que é dado por frequência angular dividido por 2π, ou o período de movimento radial, período de movimento oscilatório radial. Né? Estou chamando de período radial PR. Né? Lembrando que período está associado com a frequência desta forma, né? 2π sobre frequência angular, né, te dá o período. Então, o período radial, período de movimento radial, só na direção radial, entre as ábsides, né, entre os pontos de retorno, é 2π sobre ômega R. Né? Então, eu vou ter oscilação harmônica em torno do raio de órbita original. Então, eu vou deixar de ter órbita circular para ter, por exemplo, órbitas elípticas, né, com uma frequência radial que é calculável, né, explicitamente. Aqui eu vou escrever explicitamente a frequência radial, de oscilação radial, em termos das leis de força. Lembrando que a definição minha aqui para ômega R, né, está aqui, né, é 1 sobre a massa, derivada segunda da energia potencial efetiva, calculada em R igual a R bar, certo? Explicitamente isso daqui. Então aqui é 1 sobre a massa, a gente já calculou ali atrás, né, qual é que é o valor da derivada segunda calculada em R igual a R bar. É essa expressão aqui explicitamente. Lá atrás a gente já calculou o valor da derivada segunda. Vamos ver se eu vejo aqui. Vamos escrever. Aqui, ó.
A derivada segunda é essa criatura aqui. Ali, a frequência radial ao quadrado é 1 sobre a massa, a derivada segunda. Já calculamos, né? Obviamente. E o que mais? Lembrando que eu posso escrever esta quantidade aqui, o inverso dela, né? É proporcional ao período. Então, o período radial é 2π sobre ômega-r. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dessa expressão, né? E colocar embaixo, né? Colocar embaixo aqui no denominador. Quando eu faço isso, claro, eu tenho 2π. A raiz quadrada da massa aparece aqui no numerador, né? Vai trocar a ordem, né? E, obviamente, eu tenho todo esse termo em colchete, em chaves aqui, na potência menos 1/2. Né? Então, aqui eu tenho 2π sobre ômega-r explicitamente. Aqui, então, o período radial, né? O período de movimento radial, oscilatório, está escrito em termos da lei de força, né? E da derivada da lei de força. Eu vou aqui só para compactar a notação, não vou ficar escrevendo toda hora a derivada, né? DDR, né? Vou escrever F', tá? Então, se eu tiver F', é a derivada da F. Tá? As duas, tanto a lei de força quanto a sua derivada, calculadas, né, em R igual a R barra, né, certo? Então aqui eu tenho explicitamente o período, né, radial, escrito em termos da lei de força e da derivada da lei de força, explicitamente. Para calcular então o período, esse é o período radial, né, ele é independente do movimento angular. Se eu quiser calcular qual é o período de revolução angular, a gente é bem fácil de calcular, porque a gente sabe que o momento angular é conservado pela lei de força central, né? A partir da conservação do momento angular, eu consigo calcular explicitamente quem é o período ou a frequência angular associada ao movimento orbital, né? De órbita, tá? Em torno do campo de força, né? Lembrando, então, que em forças centrais, o momento angular é uma quantidade constante, né? Que é o módulo do momento angular, é uma constante, né? Que vale mr ao quadrado, a distância radial ao quadrado, θ ponto, né? Onde θ ponto é a velocidade angular. Né? Isso significa que eu posso escrever θ ponto quadrado, né? θ ponto quadrado, em r igual a r bar, que é o nosso caso, né? Ou seja, é θ ponto calculado no raio de órbita circular. Ele pode ser escrito, obviamente, em termos do momento angular ao quadrado e a distância radial, que no nosso caso é o raio de órbita circular r barra, né? Explicitamente. Então, se eu escrever θ ponto quadrado em termos do momento angular, eu obtenho essa expressão, onde eu substitui, claro, a distância radial pelo raio de órbita circular r barra. Lembrando que essa quantidade aqui, que é o momento angular ao quadrado, a massa e o r na quarta, pode ser escrito em termos da condição, né? Daquela primeira condição de estabilidade. Então, se vocês lembrarem da primeira condição de estabilidade, este termo aqui, essa expressão aqui, eu consigo escrever em termos da lei de força. Da lei de força, a menos da massa que está sobrando aqui e um R que está sobrando. Certo? Então, aqui eu fiz uso da primeira condição de estabilidade de órbita circular. Mas igual, aqui eu estou de novo calculando o quadrado da velocidade angular em termos da lei de força. Se eu tenho a velocidade angular, que é o ômega θ, né? Velocidade angular, eu posso explicitamente, né? Calcular quanto é que é a frequência angular em termos da lei de força, né? Então, o ômega θ, né? O ômega θ nada mais é que a raiz quadrada de θ quadrado, né? Θ ponto quadrado. Lembrando que θ ponto é ômega, né? Θ ponto é ômega, então eu vou calcular em termos do ômega quadrado. Ômega de θ é raiz quadrada de θ ponto quadrado, mas só que θ ponto quadrado aqui por conservação de momento angular e usando a primeira condição de estabilidade para a órbita circular, que é ponto de extremo, né? Aqui escrito, né? O θ ponto quadrado está escrito explicitamente, né? Em termos da lei de força. Lembrando que ômega θ, a velocidade angular, nada mais é que a taxa de variação temporal dos ângulos, né? Como função do tempo, né? Dθ dt. Então, a gente sabe que ômega θ ou dθ dt pode ser escrito explicitamente em termos da lei de força, né? Lei de força calculada em R igual a R barra. Tá? A gente tem então um EDO de primeira ordem nos ângulos aqui, né? Dθ dt é uma constante. Lembrando que o que está aqui é uma constante, né? É a lei de força calculada para um certo raio, né? Explicitamente. Aqui embaixo também constantes, né? Massa e o raio de trajetória circular, que é fixo. Né?
Aí a gente consegue calcular a partir do ômega teta o período de revolução, da mesma maneira como a gente calculou o período radial, a gente calcula o período orbital, né? Que é o período t de teta, né? Ou seja, o período relativo ao movimento angular, né? No ângulo polar, né? Isso é 2π sobre ômega teta. Certo? O que eu vou fazer agora é relacionar os dois períodos ou as duas frequências angulares, né? A radial e a angular. Lembrando que para a minha trajetória ser fechada, né, quando eu perturbo, eu vou deixar de ter trajetória circular para uma trajetória que é oscilatória radialmente combinada com um movimento angular orbital. Né? Se não der match entre essas duas oscilações, né, a rotação angular e a frequência, né, o período associado ao movimento harmônico radial, não vai emendar e eu não vou ter órbita fechada, eu vou ter órbita aberta. Tá? Então, dependendo da combinação entre os dois períodos, o radial e o orbital, eu posso ter trajetórias abertas ou fechadas quando eu submeto uma partícula que originalmente estava com uma trajetória circular estável, submeto ela a uma perturbação. Ela pode ter trajetória circular, pode ter trajetória ainda aberta ou fechada. Aí eu vou ver em que condições eu vou obter órbitas fechadas. Muito bem, vamos lá. Lembrando que o intervalo de tempo, né, para ir de uma ápice a outra, lembrando que agora o movimento é entre dois pontos de retorno, né, que eu estou chamando de R mínimo e R máximo, né? Eu vou entre um ponto de retorno e outro, né, neste tempo aqui, né, metade do período radial. Lembrando que eu vou e volto na mesma ápice, vou e volto no mesmo ponto de retorno dentro de um período TR, né? Mas o período de ir entre um ponto de retorno e outro, né, entre o R1 e o R2, ou entre o R mínimo e o R máximo, ou o ponto de maior aproximação e de maior afastamento do centro de força, é a metade do período radial completo. Certo? E o ângulo que corresponde a esse tempo aqui, né? Ou seja, que corresponde ao ângulo entre as ápices, né? Ou seja, o ângulo entre o R min e os vetores R min e R máximo, né? A gente até nominou ele, né? Chamou de delta teta, né? Que é qual é que foi a variação do ângulo quando foi do ponto de maior aproximação do campo de força até o ponto de máximo afastamento, né, máximo afastamento do centro do campo de força. Né? Isso é o famoso psi, né? Ângulo psi, que é o chamado ângulo apsidal. Né? O ângulo apsidal é isso daqui, né? Eu tenho aqui os dois vetores, né? Associados às distâncias de maior aproximação e maior afastamento do centro de força, que está na origem do sistema de coordenadas, né? E aqui eu tenho o ângulo apsidal, né? É o ângulo entre as ápices, né? Ou seja, é o ângulo entre os vetores associados aos pontos de retorno. Eu vou voltar para a parte angular, aqui eu falei para vocês que a dθ dt é uma constante, que depende da lei de força, né? Eu vou tentar calcular dali quanto é que é o período orbital, né? E ver se ele está, qual é, que é a relação dele com o período radial, né? Então, dθ dt é uma constante, que é escrita em termos da lei de força, como eu mostrei antes, né? Basicamente, isso aqui é o ômega teta. Né? Bom, e aí, como essa equação diferencial, essa daqui, né? A taxa de variação temporal dos ângulos como função do tempo, é uma EDO de primeira ordem, a gente pode resolver ela, né? Por separação de variáveis, como a gente já está acostumado a fazer. Se eu separar as variáveis, a variável dependente é o ângulo, né? Explicitamente separado o ângulo do lado esquerdo. E a variável independente é o tempo, que vai ficar no lado direito aqui, né? Então, o que é constante acompanha o tempo ali, né? O ômega teta, que é toda essa quantidade aqui. Né? E fiz a separação de variável e depois aqui eu já estou colocando os limites de integração, né? Dadas as condições, né, que a gente conhece, né? Então, para t igual a zero, eu sei que a partícula está na ápice, né? Tá no ângulo θ1, que é associado à ápice de R mínimo, né? Ou seja, está no ângulo θ1 associado com a distância radial R1, né? Que é o primeiro ponto de retorno. Para tempo igual a metade do período radial, eu vou estar na outra ápice, né? Então, eu vou estar no ângulo correspondente à segunda ápice, que é
o R2, né, segundo ponto de retorno, que eu chamo de R máxima. Então, aqui eu só estou conectando, relacionando os tempos, né, tempo igual a zero na primeira ábside, e depois de um tempo TR sobre 2, eu estou na próxima, na outra ábside, né, a distância de maior afastamento. Resolvemos integrar, as integrais são triviais, né, não tem nada para integrar aqui, né, só substituir. Então, a gente vai ter o delta-teta. O delta-teta, como eu falei, é o ângulo absidal. Quando a gente integra aqui na direita, a gente vai obter exatamente a metade do período radial multiplicado pela frequência angular na direção angular θ. Lembrando que ela pode também ser escrita em termos do período orbital, né, que é o P de θ. Né? Ou seja, ômega θ é 2π sobre T θ. Né? Então, aqui, o ângulo absidal pode ser escrito em termos do produto do período radial e da frequência angular orbital, ou pode ser escrita também, o psi pode ser escrito como sendo π, a razão entre os períodos radial e o orbital. Né? Aqui eu vou calcular explicitamente como a gente conhece as expressões, tanto do período radial quanto da frequência angular na parte orbital. Eu vou substituir elas e escrever explicitamente o ângulo absidal, né? O ângulo entre as ábsides, né? É aquele ângulo ali, ó. Vocês já conseguem ver o que está acontecendo aqui, né? Lembra que a gente já analisou, por exemplo, lei do quadrado da distância atrativo, né? Que é, por exemplo, gravitação, né? A gente viu que as órbitas fechadas eram círculos e elipses, né? Vocês lembram que as ábsides estavam sobre a mesma linha. O ângulo entre o R1 e o R2, entre o vetor R mínimo e o vetor R máximo, era exatamente π, né? Exatamente 180 graus, né? As ábsides estavam sobre a mesma linha, né? Ambos estavam sobre o eixo polar, né? Por exemplo, se vocês lembrarem as trajetórias elípticas, né? No caso da lei de gravitação, que é atrativo lei do quadrado de alta distância, né? As ábsides estão formando um ângulo de π, né? Entre o R1 e o R2. Aqui eu estou calculando o caso geral, né? O que acontece para qualquer campo de força central perturbado, onde tinha uma trajetória circular originalmente desconhecida e ela foi perturbada, ou seja, foi introduzido mais forças efetivas além da principal. Então, o que eu vou fazer agora, o próximo passo é substituir explicitamente em termos dos campos das leis de força o período radial e a frequência angular associado à parte orbital. Né? Então, vou substituir o TR e o ômega θ. Né? Eu volto aqui só para vocês lembrarem. A gente já derivou os dois, né? Ó, o período radial a gente escreveu explicitamente em termos do campo de força e da sua derivada calculada em R igual a R barra. E a partir da conservação de momento angular, a gente escreveu o ômega θ em termos também do campo de força, né, calculado em R igual a R barra. Então, juntamos essas duas informações aqui. Aqui está essa expressão primeira aqui é o TR sobre 2, né? TR sobre 2. Isso daqui. E aqui a gente tem multiplicado pelo ômega θ explicitamente, né? Bom, aí procedimentos vocês conseguem ver que as massas cancelam, né? Porque eu tenho uma raiz de m aqui em cima, mas também eu tenho uma raiz de m embaixo, então eu tenho o cancelamento das massas, o π ainda sobra. Obviamente aqui o próximo passo, lembrando que as potências aqui são diferentes, né? Eu tenho menos 1/2 e mais 1/2, então eu vou inverter, né, a ordem aqui do segundo fator, tá? Ao invés de ser menos f sobre mr, eu vou escrever isso como menos r barra sobre f, né? E aí sim eu vou ter a mesma potência, ambas as potências vão ser menos 1/2, só para combinar todas, o produto tendo a mesma potência, né? As bases com a mesma potência. Ambas potência menos 1/2, né? Certo? Claro que agora eu tenho que fazer como a potência está a mesma, agora eu consigo multiplicar ambos fatores, né? Ambos os termos, né? Quando eu multiplico este termo por este fator, obviamente a gente tem cancelamento do R barra, claramente, troca de sinal, e cancelamento tanto do R barra quanto da lei de força, né? Sobra, na verdade, só um 3, né? Sobra só um 3 aqui, quando eu multiplico esse primeiro termo por este. E, claro, o termo da derivada vai ter que ficar aí, né? Claro que eu tenho uma troca de sinal, menos com menos dá mais, né? E o que sobrar, sobrou. Aqui, então, no segundo termo, eu tenho uma razão da derivada da lei de força pela própria lei de força, né? Ambos calculados em R igual a R barra.
Então, aqui eu tenho a expressão do ângulo absidal em termos, dado em termos das leis de força, né? Da lei de força explicitamente. E do raio de trajetória circular original antes da perturbação. A trajetória só vai ser fechada, né, quando eu introduzo perturbação numa órbita circular original, né, ela só vai ser fechada se o ângulo absidal for uma fração racional de π. Tá? Ou seja, o número que aparece aqui, toda essa tralha aqui que está na menos 1/2, tá? Essa quantidade que está aqui, tem que ser uma razão de 2 inteiros. Isso é o que eu quero dizer com π sendo uma fração racional de π. Então, o que tem que acompanhar π para ter trajetória fechada, né, tem que ser uma razão de 2 inteiros. Tá? A consequência disso, se a ápice para a trajetória fechada tem que ser uma fração racional de π, isso tem consequência sobre as razões dos períodos. Né? Lembrando que aqui, o ângulo absidal é exatamente π a razão dos períodos radial e orbital. Né? Isso vai implicar que órbita fechada ser correspondente a ângulo absidal fração racional de π, vai implicar que para ter órbita fechada, a razão, né, dos períodos, né, a razão dos períodos radiais e orbitais, também tem que ser uma fração racional, né? Tem que ser uma razão entre 2 números inteiros. Né? Então, tem que pertencer ao conjunto dos Qs. Né? Certo? Por que isso é verdade? Para ter órbita fechada, isso aqui tem que ser satisfeito. Os períodos têm que ser relacionados por uma fração racional. Porque, como eu estava falando, né, se isso não acontecer, o que vai acontecer é um descompasso entre os 2 períodos, lembrando que os movimentos são independentes. Né? Se eu não tiver essa relação correta, eu não vou conseguir fechar a órbita, né? Porque vai ter um descompasso entre o movimento radial, que é harmônico, com o movimento periódico na direção angular. Se não houver esse match, a trajetória não vai ser fechada. A gente conhece claramente aqui que eu só vou ter órbita fechada se o ângulo absidal for fração racional de π, ou, dito de outra maneira, né, a razão entre os períodos radiais e orbitais tem que ser uma fração racional, claramente. Eu vou voltar para aquele exercício que eu fiz, aquele exemplo, né, do campo de força atrativo caindo com a potência enésima da distância radial. A gente até mostrou que só vai ter órbita circular para n menor que 3, né, então eu vou especificar esse caso, mas aqui, para esses campos de força, eu vou calcular explicitamente os ângulos absidais, né, os ângulos entre o R1 e o R2, ou seja, entre o R max e o R mínimo, né, e ver se ele é uma fração racional, dependendo do valor de n, se ele é uma fração racional ou não de π. Né, e aí automaticamente determinar se a trajetória vai ser fechada ou aberta, certo? Para fazer isso, então, eu tenho o campo de força. Para calcular, então, quanto é que é o ângulo absidal, né, o psi, eu preciso calcular esta quantidade que está aqui. Né? Eu preciso calcular o inverso da raiz quadrada de 3 mais esse termo que depende da derivada do campo de força dividido pelo próprio campo de força. Então, a gente vai precisar calcular aquelas quantidades. Tá? Então, aqui eu tenho o campo de força calculada em R igual a R barra. Aqui. A derivada do campo de força a gente já fez. Né? Aqui é a derivada do campo de força. Obviamente, aqui na derivada do campo de força eu já fatorei aqui K sobre R barra na N, né, que é parecido, menos da troca de sinal, com a lei de força calculada em R igual a R barra. A quantidade que está dentro ali do cálculo do ângulo absidal é esta aqui, né, R barra F' sobre F. Então, R barra F' sobre F. Ok, aqui explicitamente as expressões, né, esta sobre esta. Certo? Aqui a gente vê que esta quantidade aqui basicamente dá menos N, sobra menos antes. Menos N, né? Eu tenho um cancelamento completo daqui das quantidades, né? E só sobra menos N, né? Para esta quantidade. E está pronto quanto é que é o ângulo absidal, né? Se eu já calculei aquela segunda quantidade, esta daqui. Né? Somo 3 e tomo potência menos 1/2. Aqui, ó. Então, o ângulo absidal para a lei de força atrativo caindo com o inverso da potência enésima da distância radial tem esses ângulos absidais. Vocês conseguem ver que a gente mostrou aqui, né, que o ângulo absidal para esse tipo de campo de força só depende da potência N, né, associada ao campo de força. Né.
só estou escrevendo aqui aquela raiz, a potência menos 1 meio é 1 sobre a raiz, né? De outra maneira, o ângulo absidal está aqui escrito explicitamente em termos de n, né? Aqui eu vou calcular para alguns n's, só para a gente lembrar, e analisar se é trajetória fechada ou aberta, sujeita a perturbação. Lembrando que a gente só teria órbitas fechadas, órbitas circulares estáveis para n menor que 3. Né? Então, obviamente, eu já vou começar com essas condições. Né? Eu vou testar alguns n's aqui para nós, claros, todos abaixo de n igual a 3. Né? Só lembra que aqui eu estou analisando a estabilidade da órbita circular. Então, eu preciso inicialmente ter uma órbita circular perturbada. Né? E analisar se depois da perturbação a órbita vai continuar sendo fechada. Né? Certo? Então, aqui eu vou calcular para alguns n's. O primeiro n aqui é o n igual a 2, né? Que é o imediato depois do n menor que 3. Né? Se vocês botarem n igual a 2 ali, eu vou obter que o ângulo absidal é exatamente π, né? Como eu estava comentando com vocês, n igual a 2 corresponde à lei do inverso quadrado da distância atrativo, né? Por exemplo, gravitação e colombiano atrativo. Né? Então, eu vou ter órbita fechada. Então, se eu tenho uma órbita circular original perturbada, se o ângulo absidal é π, está tranquilo. Né? A órbita vai continuar sendo estável. Deixa de ser circular para ser, por exemplo, elíptica, que é uma trajetória fechada. Se n for 1, por exemplo, aí eu vou ter 3 menos 1, que é 2 aqui embaixo. Né? Aí o meu ângulo absidal é π sobre raiz de 2. Para n igual a 0, eu vou ter o ângulo absidal π sobre raiz de 3. Então aqui embaixo do π, no denominador, eu tenho um número irracional. Raiz de 2, raiz de 3 são números irracionais. Né? Então aqui eu não tenho para os ângulos absidais, tanto para n igual a 1 quanto para n igual a 2, uma fração racional de π. Né? Então, as raízes de 2 e 3 vão estragar a história da fração racional, e obviamente, para o n igual a 1 e n igual a 2, eu não vou ter trajetória órbita fechada. Né? As órbitas vão ser abertas. Então, quando eu perturbo esses tipos de lei de força original, as órbitas que eu vou obter não vão ser mais fechadas. Né? Porque os ângulos absidais não são mais frações racionais de π. Né? E só para um último exemplo, eu já calculei de 2 até 1, só para, por exemplo, o n-1, né? É um n possível, porque ele é menor que 3, né? Um n menor que 3, por exemplo, o n igual a menos 1. Isso vai corresponder à força elástica, né? Nessa lei de forças, eu botar n igual a menos 1, ó, n menos 1, significa que eu tenho uma lei de força que é menos kr, né? Isso é a força elástica 3D, né? Força elástica 3D, que a gente sabe que a dinâmica corresponde ao momento oscilatório, né? Nas duas direções. É o oscilador harmônico isotrópico, né? É o oscilador harmônico isotrópico. Para o cálculo, se eu botar n-1, eu consigo calcular o ângulo absidal. Se eu colocar n-1, eu vou ter raiz de 4 embaixo, ou seja, 2, né? Então, o ângulo absidal para n igual a menos 1 é π sobre 2. π sobre 2 é a órbita fechada, então eu tenho aqui uma fração racional, né, de π. Eu tenho 1 meio, né, 1 dividido por 2, multiplicado por π. Então aqui eu consegui mostrar para vocês que todas as leis de força que são atrativas, lei do inverso quadrado, lei do inverso do potência enésima, né, onde o n é menor que 3, da distância radial, só duas delas, só dois desses n's, né, vão ser órbitas fechadas depois da perturbação. Uma é a lei do inverso quadrado da distância e a outra é força elástica 3D ou oscilador harmônico isotrópico. Tá? Isso eu fiz pós mãos, eu mostrei explicitamente olhando os campos de força, mas tem um teorema, tá? Que vocês podem, até no final das transparências eu adicionei a prova original do Bertrand, né? Uma tradução, né? Está publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, né? O teorema de Bertrand, que é um teorema do século XIX, acho que é ano 1800, né? O Bertrand mostrou, no caso geral, né, para qualquer tipo de campo de força central, ele mostrou explicitamente, então isso é um teorema, ele demonstra isso, né, então é demonstrável, né, que os únicos campos de força que vão admitir órbitas fechadas, estáveis, né, circulares, por exemplo, começando com órbita circular estável e na perturbação continuando a ter órbitas estáveis, são essas duas que eu mostrei. Lei do inverso quadrado da distância,
atrativo, né? Porque no repulsivo não tem órbita fechada, né? Só aberta. Lei do versus quadrado da distância atrativo e oscilador isotrópico, 3D. São só esses dois casos de lei de campo de força central que eu vou ter órbita fechada estável. O Bertrand demonstrou isso nesse teorema, né? Teorema de Bertrand. Claro que eu não vou fazer demonstração, é longa a demonstração, mas não tem nenhuma novidade nesse teorema de Bertrand, dado do ponto de vista matemático, que a gente já viu nas nossas aulas. Se vocês quiserem, vocês podem acompanhar toda a demonstração dele. É completamente entendível, porque todas as quantidades físicas e matemáticas que ele vai utilizar, a gente já conhece, não há nenhum problema. Então, por questão de tempo, eu não vou me estender na derivação, mas eu mostrei explicitamente para vocês que os ângulos absidais, dois deles em n, né, correspondem às órbitas fechadas, né, n igual a 2 e n igual a menos 1, mas eu só estou comentando com vocês que dá para demonstrar no caso geral que esses aí vão ser os únicos onde eu vou ter órbita fechada estável, circular. Aqui eu vou fazer uma análise explícita, eu fiz a análise geral de o que acontece quando eu aplico a perturbação, mas aqui eu vou analisar explicitamente para uma perturbação particular. Tá? Então, eu vou fazer como um exemplo de perturbação, uma perturbação sobre uma órbita circular no campo gravitacional. Então, aqui minha lei de força original, que está me dando a órbita circular original, é campo gravitacional. Uma interação gravitacional entre dois corpos, por exemplo, interação Sol-planeta, né? Planetas, ou Sol, outros entes, mas, por exemplo, Sol-planetas, né? Essas trajetórias, então, obviamente, são fechadas, né? Caso circular. A gente sabe a lei de força, né? A lei de força principal é essa daqui, atrativa, a lei do inverso quadrado da distância. No caso da gravitação, a constante C aqui, né, que define o campo de força, é o produto das massas interagentes e a constante de gravitação universal, né? Aqui eu já estou escrevendo quanto é que é a F de U, lembrando que F de U é para usar na equação de Binet, né? A equação de Binet a gente escreve em termos da variável U, né? É o inverso da distância radial. Mas no caso aqui, na gravitação, o campo de força central que vai da órbita circular original, então o principal, né? Que eu vou perturbar depois, é o conhecido nosso. Né? A gente já sabe que as trajetórias, a gente já derivou quem são as trajetórias para esse tipo de campo de força, né? São as soluções da equação de Binet para esse campo de força, que é esta equação aqui, né? A gente mostrou explicitamente em coordenada plano polar, né? Qual é que é a solução das órbitas, né? Só tem duas fechadas, né? Então essa aqui é a equação em plano polar das órbitas para esse tipo de campo de força. Elas são escritas em termos do parâmetro alfa e da excentricidade, né? As duas órbitas fechadas, que é a elipse e o círculo, ocorrem para valores específicos de excentricidade, né? A elipse ocorre para epsilon, né? A excentricidade entre 0 e 1, e a trajetória circular, que é o que eu estou interessado, ocorre quando a excentricidade é nula, né? Lembrando, só para recordar quem é o parâmetro alfa e o cálculo da excentricidade em termos da energia mecânica. Então, eu vou partir, o ponto de partida é a órbita circular dos campos de força gravitacionais atrativos que a gente já conhece. A órbita circular corresponde a epsilon igual a zero, e a gente conhece tanto a equação de Binet associada e a solução, que são as equações das trajetórias, né, fechadas. Agora eu vou supor que eu vou, em cima dessa trajetória circular estável, que é gravitação, eu vou introduzir uma outra lei de força que vai, por exemplo, eu comentando com vocês nessa aula, né, associada, por exemplo, com a interação desse planeta não com o Sol, mas com outros planetas ou com outros entes astrofísicos, né? E claro, eu escrevo essa perturbação na forma de uma lei de força adicional, né, que eu vou chamar de F perturbativa, né, que efetivamente é escrito dessa forma. Aqui eu estou colocando uma forma explícita para nós, né, só para a gente entender qual é que é o efeito explícito o que acontece com a órbita original da partícula, né, se ela era elíptica ou circular originalmente, né, quando eu perturbo ela por alguma força externa adicional, né, além do principal, o que vai acontecer com a órbita, né? Aqui eu vou analisar o que acontece com a órbita elíptica, por exemplo. Mas aqui, para um caso específico, eu estou modelando a minha força perturbativa, a força efetiva, a força de perturbação, como sendo repulsiva. Então aqui o parâmetro B é positivo, né? É repulsiva, ou seja, a interação com a partícula é repulsiva e cai com o cubo da distância. É um modelo particular para perturbação, tá?
Obviamente, vocês conseguem ver que como ele é proporcional ao cubo da distância, isso já garante que a intensidade desse campo de força perturbativo já é bem menor, deve ser por potência 1 a mais, né, por uma potência a mais, comparado com a lei de força original, que é a lei do inverso quadrado da distância. Então, só para garantir que ela é repulsiva e menor que a principal, né? Explicitamente. Então, ela funciona como uma perturbação. O que ocorre? Quando eu introduzo essa perturbação, obviamente eu tenho uma nova lei de força, né, que inclui a original, que é a gravitação, mais a minha perturbação repulsiva. Então, tem uma nova F de R. Se eu tenho uma nova F de R, automaticamente eu vou ter um novo potencial efetivo, né? Então, meu potencial efetivo original é o conhecido nosso, né, de gravitação. E aqui, claro, eu vou adicionar a energia potencial associada a esse termo repulsivo, né? Lembrando que a relação entre a força e a energia potencial é essa, né? Força é o negativo da derivada radial da energia potencial. Então, a energia potencial associada à força perturbativa, essa daqui, tem essa cara, é B sobre 2 sobre R quadrado. Tá? Se vocês fizerem o negativo da derivada deste termo aqui, né, que é o potencial associado à perturbação, vocês vão obter exatamente a lei de força para o termo perturbativo. Então, este termo que está aqui é a energia potencial associada à força perturbativa, né, perturbando o sistema. Certo? Vocês conseguem ver aqui quando eu introduzi, da maneira que eu introduzi o meu campo de força perturbativo, a energia potencial dele também cai com 1 sobre R quadrado, né? Então eu posso combinar o primeiro termo, que é o termo centrífugo, né? Sempre vai acontecer aqui na energia potencial efetiva, com o seu potencial, o potencial perturbativo, né? Energia potencial perturbativa. Os dois têm a mesma dependência 1 sobre R quadrado. Eu vou combinar eles no mesmo termo, né? 1 sobre 2 massa R2. E os termos do numerador vai ser L quadrado. E claro, fazendo MMC aqui, né? M vezes B. Então, a única coisa que vai trocar aqui é, ao invés de ter ao quadrado, eu tenho a informação da perturbação a partir do B aqui. Claro, continua aqui o potencial, perdão, aqui não é 2, né? É linear. O potencial usual, né? Usual de gravitacional. Né? Gravitacional. Lembrando que aqui, como o L quadrado mais MB é positivo definido, né? O potencial efetivo vai ter o mesmo comportamento, ou seja, a cara que a gente analisou lá naquela 2 aulas atrás, como é que é o gráfico da energia potencial efetiva, né? No caso de gravitação, não vai ser alterado nada, né? Todas aquelas propriedades que a gente analisou, o mínimo, as divergências, a tendência a zero, os pontos de retorno, nada daquela análise qualitativa vai ser alterado, porque a única alteração que eu estou vendo aqui na energia potencial efetiva, devido ao fato da introdução da perturbação, é um shift no momento angular ao quadrado. Tá? Então, todas as propriedades do potencial, da energia potencial efetiva, vão ser mantidas iguais. Ou seja, eu vou ter 2 pontos de retorno, posso ter uma trajetória circular, etc. Por simplicidade, eu, ao invés de ficar sempre usando L2 mais LB, eu vou chamar isso de momento angular linha ao quadrado, que é o L2 mais o MB. A minha energia potencial efetiva tem exatamente a mesma cara do caso original, só gravitação, só pelo shift no L, né? Só vai mudar o momento angular efetivo aqui do sistema. Né? Claro, eu vou ter 2 pontos de retorno, que são diferentes dos originais, assim por diante. Né? Bom, agora eu vou analisar nessa perturbação específica, que é repulsiva, caindo com o cubo da distância, eu vou analisar como é que fica a nova órbita, né? Eu tinha, por exemplo, órbitas fechadas circulares e elípticas na gravitação, agora eu introduzi essa perturbação, eu quero ver que tipo de órbita eu vou ter fechada, né? Qual é que são as novas órbitas fechadas. Então, para isso, eu vou ter que recalcular quanto é que é a solução da equação de Binet, né? Que é a que me dá a solução da trajetória dado um campo de força. Então, como o meu campo de força foi alterado, né? Eu tenho o campo gravitacional mais a perturbação, eu vou ter 2 termos lá na F de U da equação de Binet, né? Lembrando aqui está a equação de Binet que eu vou ter que resolver, tá? Do lado direito não muda nada, né? A derivada segunda de U relativa a θ, mais U, aqui menos M sobre L quadrado, 1 sobre U2, e aqui é a F de U. Né? A F de U é a lei de força total, calculada na variável U, que é 1 sobre R, né? No caso aqui, como a gente tem 2 forças, né? Gravitação e a perturbação, a gente vai ter um termo adicional cúbico aqui em U, né? Então, eu tenho a minha nova
F de U. Então, obviamente, se eu apagar a perturbação, se eu botar B igual a zero, eu vou ter a gravitação original, né? É a mesma coisa que a gente tinha antigamente. Né? Lembrando que como esses Fs de U estão aplicados, as Fs de U estão divididas por U quadrado, claro, no caso da gravitação, isso vai dar um termo constante, né? No lado direito, na equação de Binet, e vai dar a perturbação vai dar um termo linear, né? Em U, aqui na equação de Binet, lado direito, certo? Obviamente, eu posso combinar os termos lineares no lado esquerdo. Então, aqui eu já tenho um termo linear. E vai ocorrer um outro termo linear que advém da perturbação. Né? Eu vou multiplicar menos bm sobre L quadrado U. Passo para o lado direito, isso fica positivo. Né? Então, aqui eu já combinei todos os termos que dependem de U, explicitamente. E o termo constante, que continua igual como era na gravitação, gravitação. Essa quantidade que está aparecendo aqui, que no caso da gravitação era exatamente 1, né? Agora não é mais 1, é 1 mais mb sobre L quadrado. Essa quantidade, claro, aqui é positivo definida, não tem problema nenhum, né? Eu vou chamar ela de beta quadrado, né? Lembrando que quando eu botar B igual a zero, que é a intensidade da perturbação, se eu desligar a perturbação, eu vou voltar a ter a dinâmica usual, a equação de Binet para a gravitação usual, né? Então, o que houve aqui foi a introdução de um shift, né? Na forma do beta quadrado. Bom, se eu tenho essa nova equação, né, nova equação diferencial, eu vou resolver ela, né, A equação que eu tenho que resolver aqui é quase igual à equação de Binet para gravitação, né, aqui. A única coisa que está diferente é esse beta quadrado que está aparecendo aqui. Certo? Mas resolver ela a gente já sabe, né? Vejam bem, a equação de Binet para o campo de força já com a perturbação, ela é uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea. Tá? Se ela é não homogênea, a gente já sabe qual é a solução geral. Né? A solução geral, que é a U de θ para essa equação diferencial não homogênea, é a solução da equação homogênea. A equação homogênea, se botar o termo constante zero, é um oscilador harmônico com frequência angular ômega, ômega igual a beta. Ômega igual a beta, a gente já sabe quais são as soluções. Né? São soluções periódicas, onde o argumento das funções periódicas cosseno e seno vão ser beta-teta, né? Como é ômega 0t no caso do oscilador harmônico. Certo? Então aqui no caso da gravitação a gente tinha cosseno e seno de θ só, mas como agora eu tenho beta 2, né, fazendo o papel de 1, né, agora eu tenho os argumentos das funções sendo beta-teta e não θ. Obviamente, de novo, lembra, quando B igual a zero, se eu apagar a perturbação, desligar a perturbação, o beta é 1 e eu retorno gravitação, caso gravitacional. Né? Claro que a gente tem as constantes A e B a determinar ainda pelas condições iniciais. E, lembrando, a solução geral é a soma da homogênea, né, da solução homogênea mais a particular. De novo, como no caso da gravitação, o termo não homogêneo é uma constante, então a solução particular pode ser assumida como sendo uma constante D. Quando eu substituo essa constante D, essa solução particular, na EDO original, nesta EDO original, com isso, aqui explícito, tá? A substituição da solução particular como sendo uma constante D na EDO original, isso vai me dar esta quantidade. Né? E isso vai me dar quanto é que é D. Né? Explicitamente a constante D vai ser m sobre c beta 2 sobre L quadrado. Que é exatamente a solução particular no caso da gravitação, se eu botar beta igual a 1, né? Se eu apagar a perturbação. Mas a gente tem a solução completa, a homogênea mais a particular. Tá? A única coisa que aconteceu aqui devido à introdução da perturbação foi que os ângulos agora estão acompanhados pela quantidade beta, né, que depende explicitamente da perturbação, e a solução particular também foi modificada por um beta quadrado no denominador, só isso que mudou. Lembrando que eu tinha definido, né, o shift, o novo momento angular, né, que eu chamei de L' quadrado, né, ele, por definição na nossa, né, L2 mais MB, lembrando que se eu multiplicar beta quadrado, que é aquela quantidade ali, por L2, isso vai dar exatamente o L' quadrado. Né? Se eu fizer o beta 2, que é 1 mais MB sobre L quadrado, multiplicar por L quadrado, eu tenho exatamente a nossa definição do L'. Tá? Muito bem. Significa que eu posso escrever aqui na constante D, né? Ao invés de escrever B2 sobre L2, eu posso escrever explicitamente já L' quadrado. Bom, aqui está a solução geral, né? Solução geral. Fazendo essa substituição que eu acabei de mostrar, né? O termo constante aqui, né? Que depende
de beta 2 L2 pode ser escrito então como L', só uma modificaçãozinha aqui para compactar. Claro que lá para as condições iniciais eu também vou precisar saber o valor da derivada de θ, que eu já calculei aqui para você. A única diferença aqui é a troca das funções trigonométricas na derivada. O termo constante é zero, né, na derivada. Então eu tenho a troca das constantes, né? Troca das funções trigonométricas. E, claro, acompanhando o beta, né, fora aqui quando eu faço a derivada. Né? A derivada usando a regra da cadeia, né? De função composta. Né? Derivada de função composta. Então, o de θ geral, já perturbado o sistema e a derivada da solução. Né? Bom, para determinar os coeficientes A e B, né, o A e o B, eu preciso, então, impor duas condições iniciais, né, para eu conseguir determinar quem são esse A e este B. Obviamente eu vou usar as mesmas condições iniciais que a gente usou no caso de gravitação, né, para não alterar muito. Né? Quais eram as condições iniciais? Era a supor que U em θ igual a zero era 1 sobre a ábside, né, a distância de maior aproximação. Então a gente assumiu lá, né, que quando a gente vai estar na distância de maior aproximação do centro de força quando o ângulo polar é zero. Né? Isso corresponde então a U de θ igual a zero, valendo 1 sobre a distância de maior aproximação. Lembrando que U é 1 sobre R, né? Onde R aqui correspondente a θ igual a zero é o R mínimo. Né? E a segunda condição é, como o R mínimo é um ponto de retorno, né? O R ponto, a velocidade radial lá é zero, né? A velocidade radial é instantaneamente nula. Com isso, a gente tem essa segunda lembrando que a velocidade radial, R ponto é proporcional a du de θ. Né? Então, o fato que R mínimo é um ponto de retorno implica que du de θ calculado em θ igual a θ igual a zero, né? É zero, é nulo. Então, aqui são as duas condições que a gente usou lá para a gravitação. Né? Eu estou mostrando para vocês que a única coisa que mudou aqui na dinâmica, do ponto de vista tanto do potencial efetivo quanto da própria equação de Binet, né? A única coisa que mudou aqui, na verdade, né? Mudou um pouco, foi o shift no momento angular. Né? Tem uma soma MB, onde B é a intensidade da força perturbativa. Né? O momento angular estão relacionados. Né? Lembrando que o A e o B a gente já determinou lá no caso de gravitação pura. Né? No caso de só com gravitação, né, a gente mostrou que o parâmetro A é epsilon, ou seja, a excentricidade sobre o parâmetro alfa, e o B era zero, né, lembrando que o epsilon e o alfa são calculados em termos da energia mecânica e do momento angular quadrado. Né. Bom, aqui uma única coisa que vai mudar é o ângulo, né, os argumentos do ângulo, né, em vez de ser θ é beta θ. E o momento angular trocou de L' de L para L', né, eu consigo automaticamente, por indução, né, saber quanto é que é A e B novos. Né? Então, o A e o B para essa solução nova, a solução para o movimento quando eu perturbo, né, uma órbita estável, fechada, da gravitação originalmente, né? Eu vou ter então que o A tem a mesma cara. Né? Vai ser a nova excentricidade pelo novo parâmetro alfa, pelo novo parâmetro alfa. O B, obviamente, vai continuar sendo zero ainda, né? Mesma coisa que acontecia. Obviamente, agora eu tenho uma nova excentricidade e um novo parâmetro alfa. Né? Por que eu tenho uma nova excentricidade? Lembrando que a excentricidade ela depende de alfa, né? Basicamente. Tá? Então, eu vou ter um alfa linha. Né? Lembrando por que eu vou ter um parâmetro alfa diferente? Lembrando qual é a definição de parâmetro alfa, né? Aqui em gravitação ou cônicas. Né? Ela depende explicitamente do momento angular ao quadrado. Como mudou o momento angular ao quadrado, estou chamando de L', né? Obviamente, eu vou ter um novo parâmetro alfa. Né? Se eu tenho um novo parâmetro alfa, automaticamente também, mantido claro a mesma EMEC, vai ser sempre conservada, né? Dado pelas condições iniciais. Né? Eu vou ter, aqui não é quadrado, aqui é o próprio alfa, linha. Eu vou ter uma nova excentricidade. Né? Mantido o EMEC, se eu mudei o alfa, eu vou ter uma nova excentricidade. Então, o A é recalculado, né? É epsilon sobre alfa linha. Lembrando que tanto a excentricidade quanto o alfa são calculados em termos do novo momento angular, né? Do momento angular L', né? Que é a soma do momento angular original, né? Mais algo que é proporcional à perturbação, que é o B. Né? Bom, se não mudou nada, se só tem a excentricidade e o alfa,
A solução da equação polar para a trajetória a gente já conhece. Tá? É exatamente, bom, se eu substituir, obviamente, quem é A e B aqui na solução geral, né? Então, eu volto aqui, B é zero, então o termo de seno vai embora, só sobra o termo do cosseno, de beta, teta, né? Onde A eu disse que é alfa-linha, é epsilon-linha sobre alfa-linha. E, obviamente, mais o termo constante. Então, aqui está a nova equação da trajetória. É igual a gravitação, onde apenas a gente trocou o alfa e o epsilon. As novas excentricidades e o novo parâmetro alfa, que é, lembrando que 2 vezes alfa é o latus rectum, né? Então, eu mudei o latus rectum devido à perturbação e a excentricidade. Lembrando que o beta, né? Nossa definição lá de beta, né? Beta quadrado, né? Beta quadrado era 1 mais NB sobre L quadrado, né? Então, aqui está o quanto equivale explicitamente o beta, em termos de B e de L, né? Lembrando que aqui a nova trajetória tem a mesma cara, é cônica, né? Também é trajetórias cônicas. As duas fechadas são elipses e hipérboles, né? Elipses e círculos, né? Para ter elipses, a nova excentricidade epsilon tem que estar entre 0 e 1. E para ter círculos, né, a nova excentricidade tem que ser 0. Mas as trajetórias, os tipos de trajetória são as mesmas, porque a equação plano polar aqui da trajetória é igual, é a mesma. Só trocamos as excentricidades, né? E o latus rectum, né? Certo? Bom, agora eu vou ver a consequência, né, da troca, né? Qual é que é a consequência? Lembrando que a gente tinha, por exemplo, uma órbita elíptica onde a gente conhecia a excentricidade e o latus rectum, ou seja, o semi-eixo. Lembrando que com essas duas quantidades, né? O alfa e o epsilon, excentricidade e o alfa, a gente calcula os semi-eixos, né? Quem são o semi-eixo maior e menor da elipse. A gente calcula todas as propriedades da elipse, a gente obtém a partir desses parâmetros, né? Do alfa e do epsilon. Né? Agora eu vou analisar com vocês o que ocorre, o que mudou, o que vai mudar quando eu só tinha gravitação, onde a gente tinha as elipses, onde a gente conhecia semi-eixos, etc. E a introdução da perturbação, onde eu vou ainda ter órbita elíptica, mas eu troquei as excentricidades, né? E o parâmetro. Eu já vou adiantar aqui o que vai acontecer. O que vai acontecer se eu estou, por exemplo, com órbita elíptica original e introduzo essa perturbação desse jeito que eu mostrei ali, né? Aquela perturbação específica, né? Repulsiva caindo com o cubo da distância, né? O que vai acontecer, basicamente, eu vou ter precessão da elipse original. Tá? O que é precessão da elipse original? O pericentro, que é a distância de maior aproximação, que é o R1 ou R mínimo, né? Não vai estar localizado no mesmo lugar depois que eu fizer uma órbita completa angular. Tá? Ou seja, ele não vai estar no mesmo... Ou seja, se eu der uma volta de 2π, eu não vou voltar na ápice de R1. Eu não vou voltar no pericentro. Tá? Isso significa que o pericentro está andando aí. A cada período de revolução orbital, o pericentro está em uma distância radial, em outro lugar. Está correspondente a um outro ângulo polar. Isso não ocorre quando a gente tem gravitação. Né? Na gravitação, a cada volta de 2π angular, a gente volta no pericentro. Né? Sempre a gente vai voltar no pericentro. Quando a gente introduz a perturbação, isso não ocorre mais. Eu vou mostrar aqui explicitamente para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, vou começar com o caso sem perturbação. Né? A gente conhece a questão da trajetória, né? A elipse e do círculo, no caso, um plano polar, está aqui, né? Onde, claro, os parâmetros são o alfa e a excentricidade original. Bonitinho, como se tivesse só gravitação funcionando. Apenas gravitação. Tá? Vocês vejam, aqui da equação da trajetória em plano polar, que para θ igual a zero, né? θ igual a zero, a distância radial é alfa sobre 1 mais epsilon. Então, bota θ igual a zero aqui, o cosseno é 1, certo? Que corresponde exatamente ao R1, né? A distância de maior aproximação do campo de força. Vejam bem, depois, isso para θ igual a zero, eu estou em R1, que vale alfa sobre mais epsilon. Tá? Agora eu vou calcular em que lugar está, qual é a distância radial correspondente a θ igual a 2π, ou seja, dou uma revolução orbital completa, tá? Dou uma volta completa angular de 2π.
Tá? Se eu calcular, botar 2π aqui no cosseno, de novo eu vou voltar no próprio R1. Alfa sobre 1 mais epsilon. Ou seja, eu voltei na mesma ábside. Então, para campo de força central conhecido, gravitação, eu volto sempre para a ábside. Na verdade, eu volto sempre para o pericentro depois que eu fiz uma órbita completa angular, né? Uma revolução angular completa, eu volto na mesma ápice. Na verdade, eu vou voltar sempre, né? Para qualquer múltiplo de 2π, eu vou voltar sempre na mesma ápice, né? Sempre no R1, sempre no pericentro. Né? Qualquer M inteiro, né? Certo? Isso é gravitação. Agora eu vou ver o que acontece quando eu introduzir aquela perturbação repulsiva do inverso do cubo da distância. Obviamente, como eu mostrei para vocês, né, a nova equação, né, da trajetória em plano polar é esta. Né? Aconteceu algumas mudanças, obviamente mudou a excentricidade, mudou o parâmetro alfa, porque mudou o momento angular. Né? E claro, aqui, ao invés de ter θ no argumento, tem o beta-θ. Vamos começar. Então, em θ igual a zero, coloco θ igual a zero aqui, eu tenho a ábside. Lembra a nossa condição inicial que a ábside é esta daqui. Né? θ igual a zero vai corresponder a distância radial valendo alfa' sobre 1 mais epsilon'. Esse é o R mínimo ou R1 para a nova órbita, ou seja, para a nova elipse, por exemplo. A nova elipse tem essa ábside, tá? É alfa' sobre 1 mais epsilon'. Né? No caso da gravitação sozinha, para cada 2π de revolução orbital, eu deveria voltar no mesmo lugar, radial. Mas isso não acontece aqui quando eu introduzir a perturbação. Né? Então, se eu calcular qual é a distância radial a 2π, ou seja, dei uma volta, comecei em 0 graus, dei uma volta completa de revolução angular, eu vou calcular qual é a distância radial nova. Qual é que é o R de θ para θ igual a 2π? Bota 2π ali, já dá problema aqui. Ó. O cosseno de beta θ não é 1, certo? Então eu consigo mostrar que depois que eu dei uma volta completa angular, ou seja, desenvolvi um período de rotação, né? Eu não volto para a mesma ápice. Não estou na mesma ápice. É diferente do R'. Não volta para a mesma ápice. Na verdade, eu já passei pela ápice. Tá? Eu vou mostrar que isso é verdade. Ou seja, antes de chegar na volta completa de 2π, eu já passei pela ápice. Tá? Então, ela está localizada em outra região angular. Para cada vez que eu fizer uma órbita completa angular, a minha ápice vai mudar de lugar. Se vocês botarem 2π aqui, vai estar em outra distância radial. Certo? Então, a ápice está andando. A ápice está andando. Isso, o fator do pericentro está andando se chama precessão. Então, o pericentro, ou uma das ápices, está precessionando. A cada órbita, ela deixa de estar no mesmo lugar radial. Né? Tá? Eu vou calcular onde é que está o novo pericentro depois de uma volta completa. Né? Novo pericentro, né? Vai estar localizado no ângulo tal que, ou seja, eu preciso calcular aqui qual é que é o ângulo aqui que eu tenho que botar aqui no cosseno, né? De maneira que para este ângulo eu volte para a ábside, ou seja, volte ao valor alfa' sobre 1 mais epsilon'. Certo? Bom, isso vai acontecer quando o cosseno de beta-θ for 1, né? Certo? Isso então vai me dizer qual é que é o ângulo em que isso vai ocorrer, né? Então, para cosseno de beta-θ ser 1, então você corresponde a beta-θ ser o arquicosseno de menos 1, onde eu apliquei arquicosseno em ambos os lados, né? Então, o beta-θ é igual a arquicosseno de 1, e o arquicosseno de 1 é 2π, né? Então, isso, beta-θ tem que ser 2π. Lembrando quem é beta, né? Beta é a raiz quadrada de 1 mais NB sobre L2, onde B é a intensidade da perturbação, né? E aí eu sei qual é que é o ângulo em que isso vai correr. Eu vou voltar, depois de 0 graus, eu vou voltar na mesma ápice, né, na mesma distância de maior aproximação, para este ângulo aqui. Ó, que não é 2π. É um ângulo aí diferente de 2π. Tá? Ou seja, aqui eu escrevi explicitamente, né, a partícula vai voltar à ápice, né, que é esta quantidade aqui, né, após um ângulo que é esse daqui, né, a partir de θ igual a 0. Então, a ápice não volta depois de 2π. Aqui eu vou mostrar que, no caso, ela volta antes, né? Bom, se eu tenho aquele ângulo ali, né, e eu expandi o denominador, ou seja, expandi esta quantidade que está no denominador, né, ou seja, 2π está sendo multiplicado por esta quantidade aqui, né, 1 mais NB sobre L quadrado,
a menos 1 meio. Obviamente, se a minha perturbação é pequena, ou seja, o fator Bzinho ali, né, a intensidade da força perturbativa é pequena, eu posso considerar que esse segundo termo é muito menor que 1, né, MB sobre L quadrado é menor que 1, eu posso expandir em potências de MB sobre L quadrado essa quantidade. Tá aqui. Série de Taylor na função 1 mais U na menos 1 meio, até segunda ordem está aqui, né, é 1 menos 1 meio de U, claro, para U muito menor que 1, né. Quando eu faço isso para o nosso ângulo, né, pegando só os dois primeiros termos, né, obviamente com U igual a MB sobre L quadrado, a gente consegue, para pequena perturbação, mostrar que o ângulo onde está ocorrendo a volta na ápside, né, depois do ângulo θ igual a 0 graus, né, é 2π multiplicado por 1 menos um incremento. Tá? Está claro para vocês aqui que a perturbação está fazendo com que a ápside aqui, né, ela ocorra antes de fechar 2π, antes de fechar um período radial, né, uma cobertura radial, uma cobertura angular completa, né, uma órbita, um período de revolução angular completo. Né. Então aqui, neste caso específico, né, como a ápice já ocorre antes dos 2π, aqui a ápice está recedendo, né, recedendo porque ela está ocorrendo antes do esperado, né, antes dos 2π, né, que seria, no caso, não perturbado. E o ângulo, a diferença de ângulo aqui, comparado com o 2π, obviamente, né, é 2π MB sobre 2, perdão, é 2π sobre MB sobre 2 L quadrado. Tem um 2, né? Tem um 2 aqui. Essa ou seja, a ápice, o R1 ou o R mínimo, né, vai residir por este ângulo aqui, né, por este ângulo aqui, comparado com o π, né, a cada período de revolução. Né. Lembrando que para um período de revolução, a ápice ocorre antes, né, do 2π. Né. Acho que aqui eu tenho um erro aqui. Né. Expansão, tranquilo. Acho que não tem esse 2 aqui, ou tem 2 embaixo ali. Mas eu sei que eu tenho um ângulo aqui que corresponde ao shift, né, do 2π a cada volta completa, né, angular. Tá? Isso a gente vai analisar em bastante detalhe na aula que vem, né? Eu vou começar a aula que vem analisando a precessão, né, do pericentro, especificamente para a gravitação, obviamente, para um exemplo clássico, né, que é bem famoso na física, que é a precessão de Mercúrio, né? A precessão da órbita de Mercúrio, ou seja, a precessão do pericentro, né? Ou do periélio, né? Do periélio de Mercúrio, né? A análise, né, apurada da precessão do periélio de Mercúrio foi uma das sucessos experimentais da relatividade geral de Einstein, né? Então, o Einstein conseguiu mostrar experimentalmente, né, que a lei de gravitação que ele gerou, que é a lei da gravitação geral, né, lei de gravitação geral einsteiniana, né, dá corretamente a precessão da órbita de Mercúrio, né, do periélio de Mercúrio. Na aula que vem eu vou voltar na precessão e aplicar explicitamente a precessão do periélio de Mercúrio, que tem historicamente tem relevância, né? Mas aqui eu fiz um exemplo claro que lá no precessão de Mercúrio a perturbação é outra, não é repulsiva lei do inverso do cubo da distância, tem outra cara, né? Mas aqui neste caso, para repulsiva lei do inverso do cubo da distância, o que está acontecendo é que a ápside ou o pericentro está recedendo, né? Eu chego na ápside antes de cobrir uma revolução completa angular. Só para encerrar a aula, eu só quero calcular a velocidade de precessão, tá? Ou seja, quanto é que é o ângulo que é shiftado a cada revolução, né? Que é essa quantidade que eu mostrei para vocês, né? Que é o 2π MB sobre L ao quadrado, acho que tem um 2 aqui, depois eu checo, certo? Você consegue ver que isso aqui é ângulo por tempo de revolução, né? Por período de revolução, ou seja, é ângulo por tempo, né? Então, isso é uma velocidade de precessão, né?
eu quero calcular aqui, sabido quanto é que é a velocidade de precessão, que é 0,0942 10 a menos 3 radiano por ano. Ou seja, por exemplo, o nosso exemplo ali, por exemplo, se eu sei explicitamente, mensurando, né, que a cada ano, que é o período de evolução orbital, né, o ângulo θ comparado com o 2π, né, na precessão do pericentro, né, é este valor. Eu quero calcular, então, qual é que é a velocidade de precessão em unidades de arco de segundo por século. Não radiano por ano, mas sim arco de segundo por século. Tá? Por que eu estou fazendo essa continha hoje? É porque quando eu for analisar a precessão do periélio de Mercúrio na aula que vem, as medidas das velocidades de precessão estão nessas unidades. Arco de segundo por século. Mas, por exemplo, eu sei que a velocidade de precessão é esta quantidade em radianos por ano. A cada ano ocorre um shift no ângulo onde ocorre a ápice valendo esse valor, né? 0,942 10 a menos 3. Bom, aqui é só uma questão de mudança encadeada de unidades, né? Mudança encadeada de unidades. Então, a original está aqui, né? 0,0942 10 a menos 3 radiano, que é o ângulo, pelo ano, que é o período de evolução orbital, né? Aqui, primeiro, eu vou transformar radiano em graus, tá? Então, a gente sabe que π radianos é 180 graus. Então, aqui eu tenho o cancelamento dos radianos aí já escrito em graus. Aí, a gente quer em arco de segundo, parte angular, né? Então, eu vou transformar ainda graus em em segundos de arco, né? Então, eu sei que 1 grau é 3.600 segundos de arco. Aí eu já consigo fazer a transformação, saio de grau e vou para segundo de arco. Então já está transformado de radiano para segundo de arco. E finalmente vamos transformar período orbital de ano para séculos, né? Então a gente sabe que um século são 6 anos, 100 anos, né? A gente consegue fazer o cancelamento do ano. E aí a gente então vai ter a unidade da velocidade de precessão, unidades de segundo de arco por século, né? Então, basicamente multiplicar as quantidades que sobraram aqui, né? A original vezes 180 por π, né? Multiplicado por 100. Quando a gente faz isso, a gente tem então 1,94 10 na 3 segundos de arco por século, né? Na notação compacta para segundos de arco, né? Os dois risquinhos, né? Um risquinho é minuto, né? Dois risquinhos são segundos, né? De arco de círculo. Então, isso aqui vai dar, essa quantidade aqui vai dar 1.940 segundos de arco por século, como velocidade de precessão desse objeto aqui, né? Desse cara que tinha uma órbita elíptica, por exemplo, e foi perturbada, continua sendo elíptica, mas a ápice de precessão, certo? Então, aqui eu mostrei qual é, que é o efeito da perturbação, né? Se eu tinha órbita fechada, ou no caso da elipse, vai ocorrer precessão, né? Mudança de ocorrência para o ângulo de ocorrência da ápside, né? Qualquer uma delas. Eu mostrei o R1, mas podia ser o R2 também. Então, na aula que vem, a gente vai especificar, aí na gravitação, especificar a aplicação disso para a precessão da órbita de Mercúrio, né? Que está bem associada historicamente com a relatividade geral de Einstein. Um dos sucessos, né, da aplicação da relatividade geral é descrever corretamente, né, a precessão do periélio de Mercúrio. Então, a gente vai analisar. Claro, eu não vou fazer gravitação geral, então eu vou fazer a conta clássica, né? Clássica, lembrando que a conta do Einstein é extra gravitação newtoniana. Então, eu vou aplicar isso do ponto de vista histórico na aula que vem. E claro, a gente vai para outra área, né? Começar outra área, que é de sistemas de partículas, né? Lembrando que a gente já fez, entre aspas, força central já é um sistema de partículas, né? É um caso particular de sistema de partículas onde a gente tem duas partículas, né? Então a gente vai estender na aula que vem para um número muito grande, até contínuo, de partículas. Mas onde a gente já fez a análise, pelo menos um sistema de duas partículas, a gente já sabe toda a dinâmica que vai acontecer. Certo? Então, paramos por aqui. Fico para perguntas, questionamentos, né? Sugestões. Paramos aqui a aula que vem. A gente continua com precessão do periélio de Mercúrio e já introduzindo a nova área, que é a área de sistemas de partículas.